Amados irmãos, a paz de Austo, nosso Machia, seja com todos os irmãos. Eu estou aqui mais uma vez, irmãos, e é maravilhoso, né? Solzinho batendo no rosto, graças a Yau, graças a Austo. Eu vim aqui falar um pouquinho com o Pai, né? A gente precisa estar, às vezes, um momento sozinho para falar com o Pai, né? Isso é bom. E eu quero dar continuidade num vídeo que nós fizemos há um tempo atrás, quando se trata do Partir do Pão. Eu quero fazer esse vídeo vai ser como um link, nós vamos deixar o link do vídeo que nós fizemos, então o irmão vai assistir o vídeo que nós fizemos anteriormente e depois vai assistir esse. E eu quero falar sobre essa questão do Partir do Pão, só que de uma forma agora diferente, mas eu quero lembrar uma coisa. Todo esse processo da Páscoa, ele foi feito como um memorial. Isso está em Êxodo, pega aí para você ver em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, fala assim, ó: esse dia será para vós um memorial, e celebrareis com festa para Iau, nas vossas gerações a festejareis. Isso é um decreto perpétuo. Ou seja, esse momento da Páscoa, que se apresenta o Cordeiro, né? É um momento, meus amados irmãos, que nós temos que lembrar constantemente. Por isso que é um decreto perpétuo. Quando Yahshua se apresenta no madeiro, como cordeiro ali, é um sacrifício único agora para a libertação de toda a humanidade, de todos aqueles que crê no nome de Yahweh e no nome de Yahshua, todos eles. Então o sacrifício agora, meus irmãos, ele tem que ser lembrado como um memorial, porque lá atrás, como memória, foi feito. E quando nós falamos do corpo, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Interessante, né? Fala assim, ó: com efeito, 1 Coríntios 12, 12. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Machia, pois fomos todos imergidos num só espírito, para ser um só corpo, e Aldim, grego, escravos, livres, e todos bebemos de um só espírito. Aí versículo 14. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo do Machia, e sois os seus membros, cada um por sua parte. Na tradução King James, fala assim, ó: cada pessoa individualmente é o membro desse corpo. Ou seja, está falando o seguinte: cada pessoa individualmente é um membro do corpo e Yahshua é o cabeça. Eu não precisaria falar isso, que todo mundo já está cansado de saber. Mas é necessário nós voltarmos para esses rudimentos agora. Por quê, irmãos? Porque o que nós estamos vendo dos irmãos falarem que não tem que partir o pão, não tem que fazer isso. Olha, eu estou aqui para instruir, não estou aqui para refutar nada, sabe? Eu não estou aqui para falar contra ninguém, não. Eu estou aqui para mostrar a verdade. Aqueles que ouvem essa verdade vão entender e vão seguir, né? Então, não estou aqui para criticar ninguém, para falar mal de ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui para dar instrução, porque a palavra fala: enquanto espera a minha chegada, aplica-te a instrução, sabe? Aplica-te a instrução, a exortação, sabe? Aplica-te a essas coisas. Isso é uma exortação do apóstolo Paulo nos falando. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós somos o corpo do Machia. E se ele é o cabeça e nós somos o corpo, cada um de nós representa parte desse corpo. Então, no primeiro momento, eu tenho que estar reunido. Quando eu faço essa reunião em conjunto com os irmãos, eu estou unindo o membro do corpo. E quando eu faço o partir do pão e cada um pega o seu pedacinho, cada pedacinho daquele pão ali é uma representação do corpo, do seu corpo, unindo com o corpo do irmão. Porque imagina que isso aqui é um pão. Vou pegar aqui, ó. Pegar aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de madeira, tá vendo? Um pedaço de madeira. Se eu quebro isso aqui, ó,
Olha lá, ó. Quebrei. Se eu pegar uma outra madeira aqui, um outro pedaço e tentar colocar aqui, vai encaixar? Não vai. Por quê? São corpos diferentes. Não vão se unir. O que eu estou querendo trazer como representação para os irmãos? Quando nós pegamos o pão ali, ázimo, sem fermento, assado, tem que estar bem assado, com marcas ainda de sofrimento, bem queimadinho assim nas bordas, que é uma representação do sofrimento de Yahshua. Aquele ali é o corpo do Mashiach. Quando eu parto ele e faço divisão, não, compartilhamento do corpo do Mashiach entre cada um que representa cada membro do corpo, eu estou unindo o corpo do Mashiach. É como se o corpo do Mashiach está inteiro, correto? Nós partimos ele aqui agora, aqui, ó, tem 3 pedaços. Eu não consigo pegar um outro pedaço e encaixar aqui. Não, outro pedaço de qualquer outra madeira. Eu tenho que encaixar os lugares certos, porque são os membros. Quando eu estou partindo o pão e unindo eles novamente, né? A união é quando nós estamos juntos. E quando eu como o pão, eu estou falando, essa minha parte, que é o meu corpo, está unindo com a parte daquele irmão no Mashiach. Entende isso? Essa é a representação perpétua. Entende? Então nós estamos chegando agora no momento da Páscoa, um momento que nós sabemos que é a nossa redenção. Nós sabemos que é a nossa redenção, não há dúvida, sabe? Só que, irmãos, nós temos que ter a consciência dos atos que nós estamos praticando. Porque os atos que nós estamos praticando são atos que mostram o que eu estou sendo no corpo do Mashiach. A gente lembra de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles não cumpriram a norma do Mashiach. Como eles não cumpriram a norma do Mashiach, eles foram consumidos pelo fogo. Uma representação exata daqueles que não cumprirem a norma, vão fazer o quê? Vão acontecer o quê com eles? Vão passar na tribulação. E ali vão ter que ser purificados 7 anos. Sabe, irmãos? Assim como a prata, ela é purificada 7 vezes, eles também serão purificados. Todos aqueles que não seguem a norma. Porque Yahshua, ele pegou o pão. Ele falou assim, olha, convém que eu coma agora com vocês somente quando eu estiver no reino. E eu anseio por esse dia. Mas ele estava ensinando a fazer a mesma coisa. Irmãos, se o apóstolo Paulo ele não tivesse feito esse ato, eu concordaria com os irmãos que deveria ficar. Yahshua falou ali, foi aquele momento, então não tem mais. Mas eles fizeram, eles se reuniam, eles faziam parte do pão. E se eu falo que eu amo Yahshua e que eu faço parte do corpo de Yahshua, eu tenho que andar como ele andou. Sabe, irmãos? Eu tenho que seguir os passos que ele trilhou. E Yahshua partiu o pão. Eu também vou partir. E Yahshua foi manso, eu também vou ser manso. E Yahshua instruiu, eu também vou instruir. E Yahshua foi imergido, eu também vou imergir. E Yahshua se reunia, eu também vou me reunir. Porque eu sigo os passos de Yahshua. Entende isso, irmãos? Eu estou falando isso para os irmãos como um alerta, porque está chegando dias, os dias que nós sabemos da nossa redenção, né? E, irmão, eu estou fazendo parte do pão em live. Olha, no meu modo de ver, não é o partido do pão. Não é. E eu vou te falar por quê. Foi a representação que eu fiz aqui. Você vai fazer um pão ázimo na sua casa, o outro irmão vai fazer o pão ázimo na casa dele, e você vai comprar o vinho, o suco de uva ali, o outro vai comprar o suco de uva. Tá. Você não sabe se o suco de uva que o irmão está tomando, ele está fermentado ou se não está. Se o pão foi preparado da forma certa ou se não foi. Tudo isso é o cuidado. Porque os sacerdotes, eles tinham cuidado com as coisas de Yahweh. Eles tinham cuidado, não poderia ser feito de qualquer forma. Yahweh não aceitava as coisas feitas de qualquer maneira. E quando Yahshua veio para cumprir isso, meus irmãos, para cumprir, vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui com os irmãos, ó. Ó, vamos ler aqui em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6. Diz assim, ó. Agora, porém, Yahshua possui
um ministério superior, pois ele é o mediador de aliança, porque ele agora é o sacrifício. Então a aliança antiga, ele está excluindo a aliança que foi feita, ele está excluindo o ato do sacrifício, que eles apresentavam anualmente o sacrifício, agora não é mais necessário, porque agora ele se tornou. O sangue dele faz ser a nova aliança. Por isso que ele fala assim, ó, esse aqui é o cálice, ó, esse cálice é a nova aliança. Ele está falando que o sangue dele é a nova aliança, porque agora não precisa mais de apresentar todos os anos o sacrifício, porque o sangue dele é a nova aliança. Aí fala assim, ó, versículo 7. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Ou seja, se a primeira foi sem defeito, então não precisaria ter a segunda. Mas tinha, né? Aí ele fala, ele faz com efeito uma repreensão. Quem faz? Yahshua. Vamos lá, ele fala assim, ó. Virão, diz o mestre, nas quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que está falando com a casa de Israel e com a casa de Judá e não só com a casa de Judá? Por que ele não está falando só com o Yaldim? Ele está falando com ambos. Por quê? Porque lembra que lá atrás as tribos, né, foram divididas com a nação do norte e nação do sul. Ficou os Yaldins e ficou uma parte com Jeroboão, que foram 10 tribos com Jeroboão, que logo se tornou também Samaria. Lembram disso? Então, essa ali, meu irmão, foi a divisão feita. Só que agora ele está fazendo aliança com essas duas tribos novamente. Ele está fazendo a aliança com as duas tribos, não está fazendo com uma nação só não, só com a nação do sul, só com a nação do norte. Ele está trazendo as duas casas de volta e unindo elas, porque elas foram separadas. Por isso que a aliança dele une a gente num só corpo no Mashiach. É num só corpo, irmãos. Aí fala assim, ó. Aí eu vou repetir aqui, ó, versículo 8. Hebreus 8:8. Ele faz com efeito uma repreensão. Dias virão, diz o mestre, nas quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso, não me interessei por eles, diz o soberano Yahweh. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel, depois daqueles dias, diz o mestre. Poreis as minhas leis na sua mente. Poreis as minhas leis na sua mente. E as escreverei no seu coração, e serei o seu Yahweh, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem seu irmão, afirmando, conhece o mestre? Conhece Yahweh? Conhece Yahshua? Porque todos me conhecerão, do menor até o maior, porque terei compaixão das tuas faltas, não me lembrarei mais dos seus pecados. Por isso que ele está falando que essa união que agora ele está fazendo, é a união agora voltando todos para casa novamente, trazendo todos de volta. Porque Yahshua, ele não está olhando a aliança feita lá atrás. Porque eles mesmos que tinham feito aliança, eles mesmos se dispersaram com a aliança. Não fizeram favorecer aquilo que Yahweh deu para eles. Entende isso, irmãos? Então, eu estou falando com os irmãos uma orientação nas escrituras. O apóstolo Saul, ele falou assim, ó, esse aqui é o pão. Fazer isso em memória de mim. O apóstolo Saul fez isso, mostrando como Yahshua ensinou a fazer. Se ele seguiu o caminho de Yahshua, eu vou seguir o caminho de alguém que fala que não é para partir o pão? A ponto de falar que isso é um ato de canibalismo? Vocês entenderam quando eu pego um pedaço do pão ázimo e eu parto ele em pedaços e eu dou para cada um pega o seu pedaço ali e ele come aquele pão? Ele está falando, olha irmão, eu sou um com você em Yahshua, porque Yahshua, que é o corpo, foi amassado, pisado e preparado para nós. Isso é uma representação para que fique como um memorial perpétuo até o dia, meus irmãos, que nós nos assentarmos na mesa com Yahshua e comermos e bebermos com ele. Aí sim,
Mas enquanto estamos nessa terra, estamos num corpo corruptível, nosso corpo é passível da corrupção. Logo, eu preciso de algo para me purificar. Só que agora eu não preciso de um sacrifício de sangue de animal. Eu preciso simplesmente fazer o que? Uma representação daquilo que foi feito, que Yahshua fez por nós. Por isso que Abraão também bebeu e comeu do pão. Entende? Por isso quando Davi fala assim, ó, levantarei o cálice da minha salvação. Isso está em Salmo 116, versículo 12 e 13. Ele fala assim, ó, o que darei a Iau por todos os benefícios que tem feito por mim? Levantarei o cálice da minha salvação. O cálice da salvação é o sangue de Yahshua, irmãos. Ele fala, levantarei o cálice da minha salvação, invocando o seu nome. Por isso que quando nós nos reunimos, nós levantamos o cálice invocando o nome de Yahweh e de Yahshua, porque agora nós chamamos o Espírito para dentro de nós, o Espírito para nós, a presença dele para perto de nós. Nós estamos chamando ele para perto. Entende isso? Então, irmãos, quando eu faço isso, eu estou falando, eu sou um com você. Nós somos um só corpo no Mashiach. Nós seremos tirados dessa terra num só corpo. Irmão, mas eu não consigo me reunir com os meus irmãos. Faz você sozinho na sua casa o partir do pão. Ah, irmão, mas a palavra diz, onde tiver dois ou mais reunidos, que ele se faz presente. Não, irmãos, isso está escrito em Mateus, exclui isso. Se tiver dois ou mais reunidos, a presença dele vai se fazer presente, então por que nós somos igreja e ele habita em nós? Me explica. Porque senão ele teria que ter dois corpos habitando, o Espírito habitando em dois corpos, para que a presença dele estivesse presente. Não, irmãos, isso é um fermento para nos tirar do caminho. Pegue você o pão, aprenda lá a fazer o partir do pão, sabe? Tem vários vídeos ensinando, se vocês quiserem, só chamar aí no comentário, perguntar, eu quero aprender como fazer o pão, que a gente manda o link para vocês. Tem um grupo no Telegram também, onde a gente tem todos os nossos estudos ali acumulados, para que quem quiser ouvir os áudios das nossas reuniões e vídeos também ali mostrando como fazer o partir do pão, tem tudo ali se os irmãos quiserem, sabe? E ali você faz o seu partir do pão, você compra o suco de uva ali e toma ele, sabe? O pão tem que ser sem fermento, feito no máximo em 18 minutos, bem assado, não pode estar cru. O suco da uva tem que ser, você abriu ele, já tem que tomar, porque se abriu e colocou na geladeira, já não serve mais, entendeu? Aí abriu, colocou na geladeira, porque sobrou aqui, vou usar de novo. Não, isso tem que ser feito corretamente. Por isso que o pão ali, os pães colocados, eram 12 pães colocados ali, o sacerdote vinha e trocava, toda semana trocava os pães, porque tinha uma norma a seguir, irmãos, tinha uma orientação a seguir. E isso que foi feito lá atrás é a imagem do que está sendo feito aqui na frente. Eu não posso alterar isso. Se eu altero isso, eu estou alterando a norma de como eram feitas as coisas. Os irmãos estão entendendo? Então eu estou passando aqui para trazer essa instrução, essa orientação na palavra. Na palavra. Porque Yahshua fez, os discípulos fizeram, eles partiram o pão, eles se reuniam. Tem uma passagem, vamos pegar aqui, ó, eu vou ler ela completa para os irmãos. Que alguns se firmam nesse versículo, mas se esquecem. Irmãos, nós vamos ler aí em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Diz assim: quando, pois, vos reunis, aí fala assim, ó, quando, pois, vos reunir, o que fazeis não é comer a ceia do mestre. Aí se embasa nisso aqui, falando assim, tá vendo, aqui a gente tem que fazer o partir do pão, não. Mas vamos continuar? Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E quando um passa fome, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Iau e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Ele está falando, desprezai a igreja, ele está falando, desprezai a reunião entre nós, porque isso aqui é feito para a comunhão entre nós. Mas o que estava acontecendo? Eles chegavam
E um já ia comendo pão e já ia bebendo vinho. E quando chegava, o apóstolo Paulo chegava ali, tinha uns que já estavam embriagados, outros já estavam abastados de tanto comer. Entendeu? Sendo que eles faziam uma comunhão, tinha uma alimentação entre eles, sim, irmãos. Tinha uma alimentação, mas o pão asmo que estava ali era para ser consagrado para que eles fizessem o quê? O ato da representação da morte do Machia ali, para ser como memorial, fazer isso, por isso que Alcha fala, fazer isso em memória de mim. Em memória de mim, partir o pão, que esse é meu corpo. Em memória de mim, tomai o cálice, que esse é meu sangue, que é dado por vós no madeiro. Aí ele continua, versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do mestre o que vos transmitiu. Na noite que foi entregue, o mestre Alcha tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e o disse: Isto é meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebedes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes que dele os fazedes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes que fazei e bebedes, fazei em memória de mim. Memória de quem? De Alcha. Aí fala só, versículo 27. Eis porque todo aquele que comeu o pão e beber do cálice de Alcha indignamente será réu do corpo e do sangue de Alcha. Vou ler o 26. Todas as vezes, pois, que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte de Alcha até que ele venha. Ou seja, nós estamos anunciando o quê? Eles estavam anunciando o quê? A morte até que ele venha. Então, seja, isso aqui vai ter que ser feito no nosso momento, no momento de Laodiceia, quem ficar, vai ter que continuar até o momento que Alcha vem nas nuvens. Aí fala, versículo 26, até que ele venha. Versículo 27, eis porque todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do mestre indignamente será réu do corpo e do sangue de Alcha. Ou seja, o homem tem que analisar a si mesmo, ok? Antes de fazer esse ato. É muito sério, irmãos. Porque quando a gente pega o pecado original foi foi Eva, lá atrás, com a serpente. Esse foi o pecado original. Esse pecado, ele causou um desastre em toda a sociedade. Quando eu falo desastre, eu falo assim, se tornou impuro. Todos aqueles se tornam impuros. Somente pelo sangue do Machia que todos são purificados e são lavados dos seus pecados. Entendeu? Então é muito sério isso. É muito sério mesmo, irmãos. Aí fala assim, ó, versículo 28. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Eis porque há entre vós débeis e enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas por seus julgamentos o Mestre nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperais uns aos outros. Não sai comendo e bebendo, não. Quando vos reunides para a alimentação que está falando aqui? Não, ele está falando, quando vos reunides para a ceia, vocês vão ter aquele pão da ceia, mas vocês vão ter outros alimentos. Vocês vão ter um bolo, vocês vão ter um pão, hoje vai ter um refrigerante, hoje vai ter um café, vai ter um leite, vai ter alguma coisa ali para os irmãos terem uma comunhão de alimentação. Mas quando vos reunides para a ceia, é isso que está falando, esperai uns aos outros. Não sai comendo e bebendo um na frente do outro, não. Espera uns aos outros para termos comunhão, porque isso é a comunhão do corpo do Machia. Aí fala só, versículo 34. Se alguém tem fome, come em sua casa, a fim de que não vos reunis para a vossa condenação. Até o modo de reunir, se você come de forma, você se reúne de forma desordenada, sem cumprir as normas de entendimento nas escrituras, olha o que o apóstolo Paulo fala. Se alguém tem fome, come em sua casa, a fim de que não vos reunais
para a vossa condenação. Porque senão você sai comendo tudo, aí daqui a pouquinho tá comendo também, já vou comer o pão da ceia aqui, porque era o que estava acontecendo, irmãos. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Sabe? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. É uma orientação, irmãos, que a gente vem falando, vem orientando. E ainda tem tempo de consertar. Os irmãos ainda têm tempo de consertar. Aqueles que não estão partindo pão, não estão bebendo cálice, esses não têm parte com Yahshua. Não tem. Então, é dura a palavra. É dura. Mas eu quero te falar uma coisa. Não confunda o sacrifício do Mashiach com as coisas do mundo, com as regras do mundo. Não confunda. Não confunda um ato que representa algo celestial e espiritual com algo dessa terra, que é terreno. Porque o que é celestial não se vê. Não se vê. E é nisso que nós cremos. Mas o que é terrestre se vê. E nisso não está a nossa perseverança. O apóstolo Paulo ele fala que as nossas coisas não estão nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Nisso está ligada a nossa fé. Tá bom? Então, eu deixo aqui para os irmãos esse entendimento. Cuidado com o partir do pão em lives. Não é o mesmo corpo. Quando você está partindo ali o pão ali, se você juntar o pão do seu irmão e ir lá na casa dele lá, se você conseguir ir, e colocar o seu pão um com o outro, o pedaço vai se unir? Não vai. Agora, se tiver você reunido, você e sua esposa só, não tem problema. Reúne só você e sua esposa. Ah, não tem minha esposa, só eu sozinho na minha casa. Ninguém aceitou Yahshua, só você. Faz um pedacinho de um pão pequenininho, um pouquinho de cálice. Compra a uva ali, no vídeo lá ensina a uva certinho, como fazer. Ou então compra o suco da uva e toma. Só você. E dá graças a Yahshua, invoca o nome dele, porque Davi invocou. Davi invocou o nome de Yahweh. Quando ergueu o cálice, ergue o cálice e fala, ó Yahweh, ó Yahshua. Faz isso 3 vezes, porque a palavra fala em Números 6:27, que invoca meu nome sobre os filhos de Israel para eu os abençoar. Isso está na tradução King James. Na King James fala, invoca meu nome sobre os filhos de Israel. E quando você pega no rodapé da Bíblia Yahushalom, Jerusalém, bem ali no rodapé fala que o sublime nome era invocado sobre a criança quando nascia. Então invocava 3 vezes o nome de Yahweh sobre a criança quando ela nascia. Ou seja, Filadélfia é uma representação de uma criança, o filho varão que nasceu. Está sendo desmamado para ser entregue no templo igual Samuel. Samuel, ele nasceu e já foi entregue no templo? Não, ele foi desmamado para depois ser entregue no templo. A mesma coisa somos nós. Estamos sendo desmamados, estamos crescendo em graça e conhecimento igual o Yahshua cresceu, mas nosso ministério é de quanto tempo? De 1 ano, igual o de Yahshua foi, de 1 ano, não é de 3 anos e meio, de 3 anos e meio é o ministério do anti-machia, da besta, depois os irmãos vão ver os estudos aí. Então eu quero falar para os irmãos, fiquem atentos, porque as normas, elas devem ser seguidas. Não pense você que o fato de nós estarmos em Yahshua e estarmos livres de Babilônia, não significa que eu uso dessa liberdade para agredir o meu irmão com palavras ou para achar que eu tenho que pensar da minha própria cabeça as coisas. Não pense, não use de vã liberdade. Não use as suas palavras de vãs por causa da sua liberdade, vãs palavras por causa da liberdade que você recebeu. Não use. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que lá atrás tinha norma a ser seguida, então agora tem a norma a ser seguida. Não modificou, irmãos. A diferença agora é que não precisa matar o animal, derramamento de sangue, porque Yahshua já fez isso. Isso é muito simples de entender, irmãos. Entendeu? Tem gente que falou que isso é até um ato de bruxaria. Olha só para vocês verem, irmãos. Eu falo para os irmãos, toma cuidado. Por isso que eu falo, cuidado com a liberdade que foi dada para vocês. Nós recebemos uma liberdade que vem de Yahshua, mas nós somos um corpo.
um corpo é preso no outro, não é solto não. Porque se eu não estou partindo o pão, aí o corpo fica solto. Aí a mão não precisa do pé, o pé não precisa da mão, né? Aí os dedos não precisam da mão, a língua não precisa da boca, aí não precisa mais nada. Aí fica todo mundo solto, não é dessa forma. Por isso que é muito importante nós estarmos reunidos. Quando você parte o pão, você está unindo o seu corpo com o corpo do Machia e com os seus irmãos. A mesma coisa quando nós estamos reunidos. O partir do pão ali um com o outro é um ato maravilhoso, porque Yahshua é o pão inteiro, como eu expliquei. Quando eu parto ele, somos nós. Cada pedacinho ali é nós. É você. Aí você pega o seu pão e une com o do irmão, junta os pedaços, você vai ver que vai casar certinho. Parte 2 pedaços aí, você vai ver, vai casar certinho. Mas o corpo junto é o corpo do Machia. Entendeu? O corpo junto é o corpo do Machia. Agora, separado, não é. Tá bom, meus irmãos? Que a graça e a paz de Yahshua, nosso Machia, seja com cada um dos irmãos. Assim seja.